Inspirado na história vivida pela própria filha, o livro As Duas Casas de Alice, da designer curitibana Adriana Alegria, ajuda as crianças a entender a separação dos pais. Um assunto complicado que foi tratado com muita criatividade pela autora em parceria com Eliana Grudzien. O tema, Filhos de Pais Separados, está hoje em nosso divã. E a gente começa com uma pequena amostra da opinião de quem foi conferir o lançamento do livro. Tá aí a Adriana fazendo mais um autógrafo para as tuas crianças, é isso? O que você achou da obra? Olha, eu achei muito original. Escrever para criança realmente não é fácil e, sobretudo, encantar as crianças. E eu vi os olhos das crianças e eu achei incrível. Eu achei muito lindo como eles reagiram e também eu gostei para mim. Então... Você achou uma forma diferente de contar para as crianças que os pais estão se separando? É uma forma interessante de entender essa situação toda? Com certeza. É uma boa forma de contar através de histórias. Onde tem palavras, há menos margem para fantasias e não verdades. Então, quando a gente pode dar palavras e ainda imagens, cores a isso que é da separação, a coisa pode tomar uma proporção, pode ser elaborada, vamos dizer. Olá, boa noite! Hoje o programa O Divã, como você bem viu, vai falar aí sobre filhos de pais separados. E com a gente no programa hoje, Tayana Passos, ela que é psicóloga e criou aí uma forma diferente de atender as pessoas com esse tipo de problema familiar. É uma espécie de consultoria. Primeiro, seja bem-vinda, Tayana. Muito obrigada, Lana. Legal. Tayana, conte pra gente então. Vamos começar do princípio, né? Quando os pais se separam, é sempre uma crise familiar grande que envolve também os filhos, né? De que forma fica mais fácil contar aos filhos que os pais estão se separando? O divórcio, ele geralmente acontece quando os pais não foram felizes no casamento, né? Ou seja, não deu certo. Então, o clima é realmente tenso. Então, é importante que os pais consigam ter um cuidado para contar para essas crianças como que vai ser daqui para frente. E a primeira parte que é importante a gente levar em consideração é que a criança, ela não tem muitas vezes um entendimento cognitivo para conseguir avaliar o que é o fim de um relacionamento. Ela não entende, porque isso é o desafio do mundo adulto. Então, é muito importante que os pais comecem do princípio, ou seja, que eles não vão mais namorar, porque namorar muitas vezes a criança sabe o que é, ela entende como que funciona. Então, dizer que os pais não vão mais namorar, mas que ela vai continuar sendo amada, mesmo que cada um tenha a sua casa. Isso é bem importante, né? E a maneira como se fala isso para as crianças, né? E uma maneira criativa, né? Foi justamente essa encontrada pela Adriana Alegria, escrever um livro para a própria filha, que, no caso, a Adriana estava se separando e ela precisava contar isso de alguma maneira. Então, ela se inspirou nisso para escrever essa obra, que está servindo aí de inspiração para outras crianças, outros papais, outras mamães. E a gente vai ver agora o lançamento desse livro, que aconteceu na Galeria da Caixa recentemente, e eu estive lá conferindo para o programa Revista Curitiba. Então, a gente vai rever esta matéria agora para conhecer um pouquinho desse trabalho. Vamos lá? As Duas Casas de Alice. Essa obra é diferente, porque ela é dentro e fora muito interessante. Adriana, de onde surgiu a ideia, assim, a inspiração para fazer uma obra que se abre para um mundo bem diferente? Essa ideia veio primeiro de mim e da Eliana, que é ilustradora. A gente fez um projeto para a Polônia, que é um dos polos de cartazes poloneses, né? Que chamava-se Menina Mundo. A gente fez um protótipo e fomos as vencedoras num concurso, as únicas aqui do Brasil. E daí eu fui amadurecendo essa ideia e também assim, como eu sou separada e tem essa questão da guarda compartilhada, então eu pensei assim, eu podia usar essa coisa da casa para fazer as duas casas de uma menina. Como a minha filha chama Alice, eu fiz uma homenagem. Então um lado é a casa da mãe, o outro lado é a casa do pai, e com as diferenças de educação, de alimentação, de ambiente familiar, de tipo de passeio, de animais de estimação, tipo, na minha casa é cachorro, na casa do pai é gato, na casa da mãe faz macarrão, na casa do pai faz sanduíche, então na casa do pai é azul, na casa da mãe é amarelo. E também assim para ser uma coisa de brincadeira, essa diversidade que pode ter em duas casas e não para tornar uma coisa ruim, né? Qual é o cuidado que os pais devem ter na hora de contar que eles vão se separar?
É uma situação assim que eu acho assim complicada, mas eu acho assim que tem que levar em consideração isso, assim, de que a criança não vai, o lar não vai ser destruído, que o lar, inclusive, ele vai ser assim, ela vai ganhar uma casa a mais, vai ser mais divertido para ela, né? Então tem que levar para esse lado assim da coisa boa, né? Da felicidade que talvez um outro ambiente também, que vai interagir com o ambiente que ela morava com os pais juntos, vai enriquecer a vida da criança, eu acho. Então o pai tem que ter, e a mãe tem que ter esse cuidado de fazer dessa situação que é assim traumática, né? Para a criança ser uma situação que ela passe assim como numa coisa lúdica. Assim. E o livro vem para ajudar nesse processo, né? Não, o objetivo do livro é esse, né? As duas casas de Alice, né? Ela é muito feliz com essas duas casas. A gente vê como ela vive, eu acompanho a vida dela, né? Então isso é maravilhoso. Essa é a Alice. Oi, Alice, tudo bem? Você gostou de ser desenhada no livro, de estar aqui no meio da história? Sim. Você gostou da história? Sim. É a sua história também um pouquinho, né? É a casa da minha mãe amarela e a casa do meu pai azul. O que mais tem na casa do teu pai que não tem na casa da tua mãe? Na casa do pai tem gato, na casa da mãe tem cachorro. Você acha isso legal, ficar um tempo em cada casa? Sim. Tranquilo, né? Muito bom, obrigada, viu, Alice? Parabéns. Tá aí a Alice mostrando pra gente que é possível conviver com essa situação, né? Tem alguma idade que é mais crítico para a criança entender ou adolescente de que os pais estão se separando? É muito importante que o divórcio não seja problematizado, né? É bom que ele seja encarado como uma fase da vida que aconteceu entre os pais e que os pais consigam dar continuidade, explicar para os filhos como que vai prosseguir, né? Como que vai acontecer daqui para frente. Não existe uma idade que possa se dizer, menorzinhos sofrem mais, adolescentes sofrem mais, tudo vai depender do contexto familiar. Por exemplo, famílias unidas, com um vínculo forte, que sempre conversaram, que sempre tiveram um diálogo aberto, tendem a sofrer menos, porque vão ser explicadas como que os procedimentos vão ser feitos daqui para frente, com quem a criança vai morar, como que ela vai fazer no final de semana, se vai ser guarda compartilhada, se não vai. Agora, aquelas famílias que tendem a não conversar sobre os assuntos, que tendem a esconder, que fica as coisas tudo nas entrelinhas, fica mais difícil, exatamente. Da criança processar toda essa transformação. E no caso da guarda compartilhada, como você comentou, quando na casa de um é bem diferente da casa do outro, isso também pode virar uma bagunça na cabeça da criança, né? Aí complica. A guarda compartilhada, ela realmente só funciona quando o pai e a mãe têm um propósito em comum, ou seja, educar aquela criança. Então, é importante que os pais tenham um mínimo de sincronia para eles conseguirem combinar como que vai ser. Os horários... O que pode comer, o que não pode, o que pode fazer e o que não, né? Por exemplo, viraria uma bagunça, você não concorda? Ficar uma semana na casa de um com tudo certinho e a semana na casa de outro com os horários bagunçados, sem ter com quem fazer a tarefa. Então, complica e acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Tem muita criança que acaba crescendo com um certo trauma e depois vai se buscar uma terapia porque meus pais se separaram, não superou bem. Isso é muito comum aparecer nos consultórios? Acontece sim, Lana, principalmente quando a criança não é comunicada sobre a separação. É muito importante que os pais sentem e conversem com a criança, os dois juntos, o pai e a mãe. E quando ela não aceita, quando ela bate o pé, não, eu não quero que vocês fiquem juntos. É normal essa fase, assim, essa primeira birra, assim, essa primeira... Acontece sim, mas aí vai depender da postura dos pais. Os pais toleram birra ou não toleram birra?
né? Então, vai depender como que os pais vão estar encarando essa situação. Se eles percebem que a criança está tendo dificuldade de estar entendendo, é importante sim procurar uma ajuda para conseguir estar superando essa fase, para que não transforme em trauma. Porque pode acontecer sim da criança não conseguir elaborar e lá na frente, na adolescência, quando ela tiver que casar, encontrar um parceiro, ela tenha dificuldade em estar superando. É possível. Também pode se manifestar mais tarde, né? Bom, e lá durante o lançamento do livro, eu conversei com outras pessoas que estavam visitando e conferindo o lançamento, e eu aproveitei para perguntar para elas, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que esse livro ajuda na explicação? Como vocês acham que deve ser essa explicação de os pais estão se separando, e agora? Como contar isso para a criança, para o adolescente? Vamos dar uma olhadinha no que as pessoas responderam. Odete, de que forma você entende que seja melhor contar para uma criança que os pais dela vão se separar, para que não crie um trauma, para que isso corra de uma maneira mais natural? Então, deve conversar dizendo que os pais amam ela, né? Eu acho que é acima de tudo. E que não vai mudar nada em relação ao amor dos pais por conta de uma separação. Os pais vão continuar amando ela do mesmo jeito, né? A separação houve e os pais às vezes até continuam se amando. Só houve um desentendimento, né? Kátia, você que também tem filhos, aí como é que você viu essa ideia de falar de pais separados dessa forma bem lúdica para a criançada? Eu achei muito interessante, acho que é uma temática bem comum hoje em dia nas famílias modernas, né? As estruturas familiares mudaram e acho que é legal trabalhar isso de um jeito leve, divertido, porque é a nova realidade de muitas crianças e acho que a Adriana conseguiu captar essa essência de um jeito muito legal. O livro está interessante de conteúdo e está lindo visualmente, é uma grande ideia, eu sou fã desse trabalho. Bom, aqui o Fred também conferindo a obra da Adriana e da Eliana. Eu quero saber de você, né? Essa ideia ajuda uma criança a entender a situação dos pais que estão se separando? Eu acho que ajuda. Eu acho bem interessante a ideia de falar sobre as duas casas e comentar sobre dois universos diferentes e como é a vivência em um espaço e no outro espaço. E a ideia do livro também é bem interessante, né? Porque, deixa eu aproveitar para mostrar aqui, que você abre o livro e ele tem de um lado a casa da mãe e do outro lado a casa do pai. Então, essa própria dualidade existe no livro mesmo, né? Ele é bem... Existe na vida da gente, existe no livro. As crianças entendem hoje em dia com mais facilidade essa questão de um pai vai para um lado, a mãe vai para o outro. De que forma isso pode se tornar menos traumático? Eu acho que hoje em dia, pela quantidade de pessoas que são divorciados, separados, ou nunca chegam a se casar, moram juntos, se separam, acaba sendo mais natural para as crianças mesmo. Elas acabam vendo isso na escola, nos amigos, e então acaba sendo mais natural. Acho que hoje em dia já é bem mais fácil. O Fred tocou num ponto aí que muitas pessoas até podem concordar em casa, né? Tem aumentado muito o número de separações e aí se torna comum no dia a dia, na convivência dessa criança, seja na escola, com os amiguinhos, né? De ter esse convívio, de ser meio normal ter os pais separados ou já com outros maridos, outras esposas. Você tem alguma ideia de índice de quanto pode chegar a isso no Brasil hoje? Sim, eu pesquisei e de acordo com o IBGE, a pesquisa que eles trouxeram foi o seguinte, que em 2011 teve 46,5% mais divórcios do que 2010. Então é muita coisa. Tem aumentado bastante. Tem aumentado bastante. Então é importante que a gente entenda que apesar do número de divórcios estar aumentando, não é para vulgarizar o divórcio, não é para ser algo descartável. O casamento não deve ser compreendido como descartável. Banalizado, exatamente. Né? Uhum. Tem que ser levado a sério e ter consciência de que tem outras pessoas envolvidas, não só o casal. Exatamente. As crianças, por exemplo. Mas também quando o casal não convive bem, não adianta ficar junto, né? A criança acaba saindo prejudicada. Exatamente. Nesses momentos em que o casal não consegue entrar no meio termo, complica realmente e a separação acaba sendo um alívio para a criança que não aguentava mais viver num ambiente tenso. Bom, daqui a pouquinho eu quero falar mais sobre esse assunto, Tayana, até porque eu quero saber sobre os pais que ficam envenenando a criança para a mãe, enfim, como que funciona a cabecinha delas nessa separação toda. Já já a gente volta e você fique ligadinho aqui na OTV, porque o Advan já está aqui com você. Não saia daí.